Bom, muito bem, pessoal. Vamos lá para essa primeira aula aqui explicativa. Tudo começa na postura, né? A bateria é esse instrumento que a gente trabalha com as mãos e com os pés. Então, a gente se perde um pouco nesse começo, assim, de como a gente sentar, organizar as peças da bateria, né, pra gente. E geralmente a gente vai se basear no nosso ídolo, né? A pessoa que a gente curte, o batera que a gente vê. Mas nem sempre a configuração dele é a nossa, né? Mas fato que a gente copia, e é assim mesmo, né? Mas tem umas recomendações aí, pessoal, básicas, que eu acredito que ajudem bastante, assim, você desenvolver bem na bateria, tá? A distância para a bateria é denominada pela posição das pernas, tá? Então, o primeiro aspecto aí é o ângulo de 90 graus, mais ou menos que a sua perna faz. Essa é a sua distância para a bateria. E pode ver que eu estou sentado um pouquinho acima, tá? A minha coxa está praticamente paralela ao chão, tá? Praticamente. Levemente mais para cima, tá? O nosso rendimento melhora consideravelmente quando a gente se posiciona assim, tá bom? Vamos falar então agora da posição da nossa caixa. Então, pessoal, agora observa bem, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da postura de mão para vocês, tá? Mas observa bem a posição do meu braço aqui, né? Ombro, vou levantar um pouquinho aqui a câmera para vocês verem. Ó. Ombro, tá vendo? Ombro relaxado, não é suspenso, braço não tá para trás, não tá para frente, tá? Vou virar um pouquinho aqui de lado. Quando você, ó, tá? Aqui, ó, bom? Quando você se sentar naquele ângulo de 90 graus ali, com a sua perna em relação ao bumbo que eu te mostrei, ao posicionar a sua mão dessa forma no centro da caixa, tá? O seu braço ele deve estar paralelo ao seu tronco. Ele não tem que estar para trás. Se o braço fizer isso aqui, abrir o peito, quer dizer que você está muito perto da bateria, muito na frente dela, tá? E também, né, se você tiver assim, quer dizer que você está muito longe das peças da bateria, tá? Então o ideal é o braço aqui, ó, tá? Do lado aqui do tronco, simples assim. Em relação agora à sua caixa, estou posicionado no centro. Então, tá dando para ver aí, ó. Eu tô, sei lá, um palmo aqui, ó, de distância. O meu umbigo tá um palmo de distância da minha caixa, aproximadamente aqui para mim, tá vendo? Então, não tô colado no meu instrumento, tá? O primeiro tom-tom, quando eu for lá para ele, é claro que meu braço vai avançar e vai vir para frente. O segundo tambor, né? Então aqui a gente tem um leve giro do tronco, muitas vezes, um giro aqui, um pequeno giro de quadril que às vezes a gente faz, tá? Bom, mas vamos falar então um pouquinho agora, já que definimos as distâncias todas, né? Da mais importante aqui, a posição da mão, postura da mão, tá? Existem duas formas aí, gente, segurar. Assim, dessa maneira que eu estou demonstrando, na qual a palma da nossa mão fica mais voltada e virada para baixo, e eu faço a pinça aqui, e a baqueta forma assim um V natural, e assim, ó, com a palma da mão vou virada mais para o ladinho, o qual uma para outra, né? Assim a baqueta forma um U natural. Ambas são necessárias e importantes, assim é o meu pensamento. Essa viabiliza o nosso trabalho de rebote com os dedos ali atrás, né? E essa aqui
facilita muito mais o trabalho com o nosso pulso. Vamos lembrar que a baqueta é uma extensão do nosso braço, tá? Então, ao segurar a baqueta com a minha mão, ela naturalmente vai sair um pouquinho assim para fora, certo? E não assim, né? Então a gente respeita essa anatomia, a fisiologia do corpo humano. A baqueta é só uma extensão do braço, né? Aí, vamos lá. Quando você vai apoiar, divide, né? Você pensa na baqueta, divide ela em 3 partes iguais, assim, mais ou menos, a sua baqueta, né? E nesse terço final aqui da baqueta, onde ela quica mais uniformemente, ó. Tá? Se eu segurar aqui para trás, você vai ver que ela vai morrer, ó. E se eu segurar muito lá na frente, ela também não vai dar muita estabilidade. Então, aqui, ó, onde eu tenho um kick mais uniforme, né, ó. É o ponto de equilíbrio da baqueta e é onde você vai fazer o que a gente chama de pinça. Então você apoia a baqueta na primeira falange aqui, ó, do dedo, nessa divisão aqui do dedo. A baqueta fica apoiada aqui e a digital do polegar vem por cima. Apoiou aqui, a digital do polegar vem por cima, tá vendo? Dá para ver aí, né? Ó, tá? Consequentemente, né, aqui, você vê que a baqueta sai um pouquinho de lado mesmo, nessa almofada lateral da mão, ela não fica aqui para dentro, ó, tá? Ela fica um pouquinho de ladinho mesmo, que é a condição natural. E os outros dedos vêm acoplar aqui, ó, atrás, segurar aqui, ó, tá? Então, você tem isso aqui, ó. Mesmo que você segure com a palma da sua mão virada para o lado, né? Você tem essa configuração. Mesmo que eu vire a palma da mão para baixo, eu tenho essa mesma configuração, tá? O que acontece é que tem que ter um equilíbrio entre essa pegada aqui da frente, tá? Nessa pinça. No começo, há uma tendência da gente segurar com muita força aqui, porque ao tocar, a baqueta oscila muito na mão, ela fica muito oscilante, né, quando a gente faz isso. Você percebe aqui, ó, que ao segurar de forma pinçada a baqueta, tem um vão aqui, ó, natural entre os meus dedos. Eu não aperto aqui, ó, tem um vão natural. É uma certa leveza mesmo que eu preciso ter aqui, tá? Porque os dedos de trás, acoplados aqui à baqueta, dessa forma, com essa suavidade aqui, eu tenho mais mobilidade e flexibilidade do meu pulso. Se você apertar muito a baqueta aqui, você vai trabalhar mais com o braço, tá? Então, relaxar essa pegada aqui e fazer os dedos auxiliarem você faz com que esse movimento de punho soe muito bem e fique muito estável. Não tem força no meu antebraço, entendeu? E nem nenhum tipo de estresse e tensão muscular aqui, tá? É mais um movimento de pulso que aproveita a condição de rebote natural da baqueta, tá? Essa é a forma mais prática para você começar a aprender a tocar. Essa é a maneira, palma da mão mais virada para baixo. Quando as duas baquetas se centralizam aqui, ó, mais ou menos no meio da caixa, aqui, ó, tá vendo? Ó, minha posição é essa, ó, de V. Então, se eu tocar um groove aqui para vocês, ó, continua assim, ó. Você vê que eu estou tocando com a palma da mão para baixo. Mas tem também essa forma, né, de tocar, a qual, dependendo dos movimentos que a gente faz, principalmente
toques simples, né, alternados, a gente usa mais o nosso dedo para produzir esse rebote aqui. Isso é um pouco mais difícil, porque a suavidade da pinça tem que também existir. Como a baqueta oscila muito, ela fica caindo muito da mão, a gente fica com muita insegurança nesse começo, a gente tende a apertar muito aqui na frente, incapacitando esse movimento de rebote. Então a gente quer tocar assim, mas quer tocar da mesma forma, com o pulso. Você vê que tem bateras que tocam assim mesmo. Mas aqui é um outro modelo técnico, né? Uma outra ferramenta técnica que a gente tem. Vou virar um pouquinho mais assim para vocês verem. A gente chama de toque aberto, né? Eu chamo isso de toque aberto. O toque a qual a baqueta não está em contato com a sua palma da mão, como assim, né? Aqui ela está, vendo lá? Então toque fechado, toque aberto, fechado, aberto, fechado, aberto. Oh, desculpa, aqui a posição da câmera que eu estou tentando ajeitar para vocês verem. Aberto. E claro, eu fecho depois para ter controle da baqueta, né? Se eu deixar tudo aberto, como é que vai fazer? Eu vou ter que segurar aqui, né? Ó, tá? Então, um toque aberto, um toque fechado. Aberto e fechado. Um aberto e um fechado, um duplo. Virar de lado. Tá? Então, esse tipo de posicionamento de mão, de técnica, é que vai fazer, gente, vocês terem um pouco mais de velocidade para tocar determinadas coisas, né? O começo é meio chato mesmo, né? A baqueta oscila muito, a gente tende a fazer muita força na pinça aqui na frente, tá? Com os dedos, então até a gente ganhar um pouquinho dessa desenvoltura, sutileza, controle de baqueta, leva um pouco de tempo. Então quero passar um exercício aqui básico agora para vocês, mas super importante e eficiente, gente. Não menosprezem essas coisas que são simples. A gente tem que fazer a coisa com bastante consciência daquilo que a gente está fazendo, sabe? A velocidade, ela é uma consequência desse fator técnico inicial, assim, sabe? Se dedique à parte técnica, sabe? Não queira acelerar e correr. Convença o seu cérebro, os seus músculos desse tipo de atividade, desse tipo de movimento. A gente chama isso de memória muscular. Primeiro você tem que construir uma memória muscular, entendeu? Então, equilibrar o volume dos toques agora é essencial. Esse é o exercício que você vai fazer, tá? O equilíbrio do volume da mão direita e da mão esquerda. Dá uma olhadinha aí. Então, nós vamos ter um toque com a mão direita apenas. E ó, observa, eu dei uma adaptada aqui. A altura aqui da baqueta de uns 4 dedos em relação à superfície da caixa, tá? Tanto na mão direita quanto na mão esquerda. Deixar a sua baqueta sempre nessa altura, ok? Nessa posição de câmera aí, né? Fica meio ruim de vocês verem a altura, mas tá lá, ó. 4 dedos mais ou menos da altura da caixa, tá bom? E aí, só com uma mão direita, você vai fazer esse trabalho de pulso, ó. Levantar o pulso e fazer um toque. Tocou, a baqueta volta para a altura dela.
E enquanto você faz esse toque, a outra baqueta está paradinha lá no lugar dela. Então você vai fazer 4 toques com a mão direita e 4 com a mão esquerda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Para quê? Para você começar a prestar atenção nessa questão da altura e volume do som, para ver se a direita está igual à esquerda. Tá? Depois, na primeira nota, você vai fazer as duas baquetas tocar junto. Tá? Ó, juntinho. Toques paralelos, que eu chamo. Ó, levanta as duas, os punhos, e as duas ao mesmo tempo. Então você faz isso e continua com a mão direita, faz isso e depois continua com a mão esquerda. 4 tempos de novo, né? Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Então isso, gente, para vocês começarem a nivelar essa coisa da altura. Porque a mão direita ela tende a vir um pouco mais forte, né, para quem é destro. Assim, a canhotinha também vem mais forte, chega mais forte para quem é canhoto, né? Depois você vai colocar um intervalo, vai fazer esse toque paralelo no 1 e no 3, no tempo 1 e 3. Né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Então fiz só com a mão direita, mas faz com a mão esquerda também. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É isso. É simples realmente. Mas você vai ver o trabalhinho que dá isso no começo. E não fique querendo correr. Né? O propósito e o objetivo desse exercício é você praticar lentamente. Tá? Regular a altura e o volume dos toques. Tá bom? Quando a gente começa a alternar os toques, direita, esquerda, aí o cérebro ele já vai construindo aquela memória, a tal da memória que eu falei para vocês. Né? Então, um outro exercício aí para você fazer é começar a fazer esse trabalho de direita e esquerda no terceiro tempo, dessa forma aí, ó. Começando com a mão direita, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Sacou? Depois você faz com a mão esquerda. Começa com ela. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Tá vendo? E, gente, quando uma mão tá tocando, a outra tá quietinha lá na altura dela, no lugar dela, tá? Então presta muito atenção nisso. A partir desse, você começa a fazer agora as suas colcheias no tempo 2 e no tempo 4, ó, começando com a mão direita. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e 1, 2 e 3, 4 e 1, 2 e 3, 4 e 1. Depois faz com a mão esquerda também, né?
1, 2, 3, 4. 1, 2 e 3, 4. 1, 2 e 3, 4 e 1. Tá? Aí você vai aumentando. Aí você faz no tempo 1, 2 e 3. E deixa a semínima só no tempo 4. Tudo com a mão direita. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí depois você preenche todas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Simples, mas funcional. E a gente só está trabalhando com a semínima, a nota que representa o pulso, e as colcheias, a subdivisão do pulso em 2. Né? Então é isso. Nessa primeira aula falamos de postura, posicionamento aqui principalmente de perna, distância da bateria em relação à caixa, e a questão aqui da pinça, né? O condicionamento, a parte técnica da mão. Um último detalhe aqui que eu lembrei agora, que eu vou mostrar para vocês, é a altura da caixa, tá? Veja aí. Então, ó, esse último detalhe aí que eu já estava esquecendo, mas que é super importante, é a altura da caixa. As outras peças, tom-tom, chimbal, sabe? Pratos aqui, isso é muito pessoal, não tem problema você deixar isso mais reto, mais inclinado, isso aí vai de você. O lance é você deixar as peças fáceis de você acessar, tá? De modo que você não precise ficar fazendo grandes esforços, né, e manobras para isso. Agora, a caixa, gente, ela precisa estar a aproximadamente uns 4 dedos assim, ó, da sua coxa. Por quê? Porque depois a gente vai ver um pouco de técnica de bumbo e o tempo todo a gente está erguendo o joelho, né, em relação aqui a pedal para fazer movimentos. Tanto na perna aqui direita, minha perna de bumbo, como também na sua perna esquerda, ao tocar o chimbal, né? Ó, percebe que aqui na esquerda dá para você ver bem isso, ó, tá? O meu joelho, quando ele levanta para acionar o pedal, ó, ele chega quase na borda aqui, ó, no aro da caixa já, ó. Tá vendo? E como eu falei para vocês que a posição da mão é aqui, ó, 4 dedos, né, a altura aqui da sua caixa e palma da mão para baixo, percebe que a minha mão, ela fica em cima da minha coxa, ó. As minhas mãos não ficam aqui no centro das minhas pernas, tá? Elas ficam literalmente em cima das minhas coxas. Então, quando eu toco bumbo e principalmente chimbal na perna esquerda, eu não corro o risco da minha perna ficar batendo na minha mão, prejudicando as coisas que eu faço na mão, tá? Então, essa é a única ressalva assim, que eu faço em relação à altura de peças. Que a sua caixa possa estar pelo menos uns 4 dedos acima da sua perna, tá? Suas pernas não vão atrapalhar o que você tem que fazer aqui em cima. Da cintura para baixo é uma coisa, da cintura para cima é outra coisa. E isso aqui tem que estar muito disponível assim para você, de modo que as suas pernas não influenciem o seu trabalho de mão. Tá certo? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Estudem o exercício que foi passado e preste atenção aí no seu posicionamento em relação à bateria, que eu garanto que o seu rendimento vai melhorar consideravelmente
com essas dicas aí simples que eu acabei de te dar, tá bom? Um abraço, a gente se vê na próxima aula.